Michelangelo Caravaggio nasceu em 1571 e morreu em 1610. Foi um homem violento em uma época igualmente violenta. Vivendo em permanente conflito com o mundo, teve coragem de criar uma arte inovadora e naturalista que foi motivo constante de escândalo. Seus contemporâneos não colocavam em dúvida sua genialidade criadora, mas consideravam que seu modo de pintar acabaria com a tradição da arte concebida no Renascimento. Seu senso artístico o levou a criar uma arte verdadeira e popular. Seu mal-estar existencial, porém, o conduziu à destruição. Morreu misteriosamente em uma praia próxima a Roma, antes dos 40 anos. Hoje, então, quero falar deste grande pintor, Caravaggio, aqui na coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 11. Vocês sabem que depois do Van Gogh, este é o meu pintor favorito, que eu mais amo, Caravaggio. Aqui neste volume nós temos um autorretrato em que ele se apresenta como Baco, deus do vinho. Baco doente, esse autorretrato, cerca de 1593, 1594. O nome completo dele era Michelangelo Meridi da Caravaggio, essa cidade de Caravaggio. Michelangelo, então ele passa a ser conhecido como o nome da cidade, Caravaggio. Ele é fiel a si mesmo. Michelangelo passou para a história como um artista escandaloso e provocador, como um ser antissocial cuja vida chegou ao fim de forma misteriosa em uma praia, talvez assassinado por inimigos. Sua obra, sempre fiel à sua verdade, demarcou uma das etapas fundamentais da arte moderna, caracterizada pelo barroco. A trajetória artística de Caravaggio se desenvolveu em uma sociedade dominada pela violência e repressão ideológica, originadas das disputas pelo poder e pela hegemonia religiosa entre os estados europeus e a Igreja. Era a época do Concílio de Trento. E isso era muito forte, essa repressão à pintura, à arte. De um lado ocorria a reforma luterana e a pressão muçulmana. De outro estavam em jogo os interesses políticos e territoriais que ameaçavam romper o delicado equilíbrio geoestratégico. Esses dois grandes focos de tensão resultaram na radical resposta da Igreja Católica, como eu disse, forjada no Concílio de Trento, 1545-1563, que recebeu o nome de Contra-Reforma. A nova doutrina católica revigorou o papel e a influência da Igreja na sociedade e permitiu o uso de armas ideológicas para exercer o controle das ideias. Com o Tribunal do Santo Ofício, criou-se uma vasta rede policial e judicial para vigiar e punir aqueles que mostrassem sinais de desvio doutrinal. Nada escapava ao sistema de perseguição e terror implantado pela Igreja. Nas fogueiras dos autos de fé ardiam corpos das vítimas que haviam ousado pensar, imaginar ou desfrutar livremente de suas ideias, acusadas de heresia, bruxaria ou de cometer o pecado nefando relacionado às práticas sexuais homoafetivas. Por iniciativa própria, muitos se rebelaram contra essa situação opressiva. Caravaggio assim o fez a partir do coração do sistema, em Roma, utilizando como únicas armas a verdade e a honestidade artística. Com fúria quase selvagem, defendeu a liberdade de criação e rebelou-se contra as normas ideológicas. O artista estava firmemente convicto de que, como pensava Giordano Bruno, a arte não nascia das regras, mas estas surgiam da arte. Resultava daí sua confiança apenas em seu olhar, para descobrir e mostrar a verdade da natureza,
além do conceito de feia ou bela. Este naturalismo atrevido, sem adereços, áspero, escreveu o historiador da arte Arnold Hauser, não poderia corresponder ao gosto de seus clientes eclesiásticos. Estes não encontravam a grandeza e a nobreza que, na opinião da Igreja, identificavam a essência de uma representação religiosa. A obra e o estilo de Caravaggio ignoraram o decoro artístico e social. O conflito do artista com o mundo acabou arrastando-o para o abismo. Após a morte precoce do pintor, suas obras ficaram esquecidas durante quase 3 séculos. Nesse tempo, contudo, tiveram poderosa influência na produção artística posterior de Zurbarán, Velázquez e Rubens, entre outros, assinam como testemunhas. Eu já li uma HQ, ela está em 2 volumes, eu já li o primeiro, depois eu doei, é do Milo Manara, em que ele conta a história do Caravaggio, sua permanência em Roma. Felizmente eu não adquiri o segundo volume, me arrependi de ter doado o primeiro, mas ainda quero adquirir novamente essas obras. Mostram o contexto da vida de Caravaggio, nessa Roma renascentista e, ao mesmo tempo, disputas de famílias poderosas como os Colonna, os Farnese, e Caravaggio também vivendo todas as agruras deste tempo, todo esse sofrimento, né? Como eu disse, ele nasce em 1571 em Caravaggio, povoado ali que deu o nome a ele, né? Alguns historiadores, porém, trabalham com a hipótese de ele ter nascido em Milão, mas esta é a maioria, né, daquilo que eles acreditam, que ele nasceu em Caravaggio mesmo. O seu pai era arquiteto decorador de Francesco Sforza, então ele era alguém conhecido nesta família importante dos Sforza e conta com os préstimos de influentes famílias lombardas. Caravaggio perde o pai em 1576, com uma febre terrível da peste negra, morre também o avô e ele fica com a mãe. A mãe entra num processo também de desequilíbrio psicológico e morre assim que o marido falece. E o Caravaggio ele é acolhido pela família dos Colonna, pela Constanza Colonna, e é criado no palácio ali por um tempo desta família Colonna. Nesse período, gente, em 1576, morre o pintor Tiziano em Veneza, o mais importante dessa escola. E Veneza se despede dele com honras. E eu tive a graça de ir na igreja de Santa Maria del Frari, e lá eu vi o túmulo do Tiziano. Foi uma coincidência, eu andando ali por Veneza, eu entrei nessa igreja e vi o túmulo, vi algumas obras do Tiziano, fiquei muito feliz. 1584, o Caravaggio começa então formação de pintura no ateliê de Simone Peterzano em Milão. A família Colonna vê que ele tem habilidades e o envia para lá. Ali aprende a técnica pictórica e os postulados artísticos impostos pelos teólogos da Contra-Reforma. Você tem que colocar na tela aquilo que a Contra-Reforma pede. Você não pode ter uma liberdade criativa, que é o que Caravaggio terá no futuro e causará muitos problemas. E a presença do Carlos Borromeu, São Carlos Borromeu, a presença dele é muito forte em Milão. Existe um livro, Os Noivos, do Alessandro Manzoni, é uma obra importante da literatura italiana, que vai retratar esse período da peste em Milão, que é o período que morre o pai do Caravaggio, e a presença do Carlos Borromeu. Então, o Caravaggio deve ter conhecido Carlos Borromeu. A mãe do pintor, então, morre em 1590, Lucia Aratori. E aí, em Milão, ele vai começar essa experiência aí, né, de contato com a pintura no ateliê de Simone Peterzano. Lembrando que em 1588, Filipe II da Espanha, ele envia a Armada Invencível
na batalha contra a Inglaterra para combater os corsários ingleses, apoiados pela rainha Elizabeth I. De 1592 a 1594, o Caravaggio está em Roma em busca de sucesso. Ele espera ser bem-sucedido em suas encomendas. Então, seus primeiros trabalhos são patrocinados por um senhor, por Monsenhor Pucci. Ele conhece um outro marchand chamado Valentin, que era um francês. Ele ingressa lá em Roma no ateliê de Giuseppe Cesare d'Arpino. A estadia em Roma é fundamental na vida do Caravaggio. 1592, a caminho de Roma, o Caravaggio deve ter passado em Veneza e contemplado as obras de Tiziano e Giorgione, que são pintores importantes do período, né? E era influência aí para os artistas. De 1595 a 1599, nós temos um encontro marcante na vida de Caravaggio. Ele conhece o cardeal Del Monte. Ele vai viver um tempo, acho que mais de 10 anos, com esse cardeal, que será o seu marchand. Então nós temos aqui, olha, o Palácio Madama em Roma, onde o cardeal vivia e onde vai viver também o Caravaggio com ele. Esse cardeal será um personagem chave na trajetória de Caravaggio. Del Monte vai abrir as portas para o Caravaggio ter encomendas aí da corte romana. É a época de maturação de Caravaggio como artista, 1595, 1599. Lembrando que em 1598 Henrique IV assina o Edito de Nantes, pondo fim das guerras religiosas e liberdade de culto aos protestantes. 1600 a 1604, Caravaggio vai trabalhar em obras importantes, como da Capela Contarelli, lá na igreja de São Luís dos Franceses, que eu tive a graça de visitar várias vezes, a coisa mais linda do mundo. Lá tem a vocação de São Mateus, o chamado de São Mateus. Tem também a obra do São Mateus e o Anjo. E também na igreja de Santa Maria del Popolo, que eu também conheci, depois vou mostrar os quadros. Agravam-se seus problemas com justiça. O Caravaggio, gente, apesar dele viver ali com o cardeal Del Monte, ele se envolvia em brigas de rua com os sbirri, os polícias lá da Roma desse período. Ele convivia com cafetinas, com prostitutas, arruaceiros, baderneiros. Então a vida dele era uma vida boêmia, uma vida de briga, de rua também. Ele tinha esse lado violento, agressivo, muito forte. Lembrando que em 1600, Giordano Bruno, filósofo, é morto na fogueira. Ele também era cientista, né? Por defender, como Copérnico, que o Sol não gira ao redor da Terra. Certamente o Caravaggio conheceu Giordano Bruno. Giordano Bruno foi martirizado no campo de Fiori. Em 1600 também é fundada a Companhia das Índias Orientais, a instituição comercial que permite à Inglaterra gerar seus interesses coloniais. Lembrando, gente, Shakespeare, Camões, Santa Teresa de Ávila, tudo pertence a esse período, né? Mas aqui em 1600, o Cervantes com Dom Quixote, o Shakespeare já com as suas grandes peças. Então é esse o período aí do século de ouro espanhol, e aqui na Itália, né, do Caravaggio. Aqui, olha, em 1605, o Cervantes publica a primeira edição do Quixote de la Mancha, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, uma das obras mais importantes da literatura mundial. 1605 a 1606 tem um episódio aqui na vida de Caravaggio, que é uma briga de rua, e ele mata um homem. E ele é condenado à morte. Ele tem que fugir de Roma e resolve então fugir para Nápoles, onde vai receber encomendas. Temos algumas pinturas de Caravaggio lá em Nápoles. Então já é uma vida de errância, né? Depois que ele sai de Roma, fica um tempo em Nápoles, sempre com medo aí da justiça.
1607 a 1608, é, ele tem vontade de retornar para Roma, mas ele precisa fugir, decide seguir para a ilha de Malta. Ali ele espera que, ao entrar em contato com a ordem dos Cavaleiros de Malta, os Templários, o Papa conceda o indulto a ele, né? Mas ele é expulso da ordem, gente, e foge de novo. Em 1608, que ele está lá em Malta, o grão-mestre da Ordem de Malta, Walof de Vincourt, ele encomenda diversas obras, entre elas o seu retrato. Aqui está bem pequeno, não sei se vai dar para ver o retrato deste homem importante aí da Ordem de Malta. Então Caravaggio passa por poucas e boas nesse período, né? 1609, a gente lembra que o Galileu desenvolve o telescópio, que permite descobrir as luas de Júpiter e os anéis de Saturno. É essa época de Caravaggio, de grandes descobertas, renascimento, mudanças. 1609 a 1610 ele decide voltar para Roma, após breve estadias na Sicília e em Nápoles, nessa volta, né, crente que o anúncio de seu indulto está próximo. Em 1610 o Caravaggio desembarca em Porto Ercole, onde é detido, gente. Mas antes, em Nápoles, depois que ele foge da ilha de Malta, ele apanha muito uma noite na rua. Parece que são cavaleiros da Ordem de Malta que o perseguiam. Então eles viraram inimigos do Caravaggio. Quase mataram o Caravaggio, né? Foi uma briga horrível, bateram muito nele. Aí ele, depois disso que ele se recupera, ele tenta voltar para Roma. Em 1610 ele desembarca em Porto Ercole, onde ele é detido. Ele consegue escapar, mas morre em circunstâncias obscuras. Ou ele é encontrado morto na beira do mar, ou ele foi assassinado. Então tem várias hipóteses sobre essa morte estranha do Caravaggio. Gente, eu fiquei chocado quando eu li a biografia dele. O Roberto Long diz, estudioso de pintura, né? Fala-se de Caravaggio como pintor tenebrista ou luminoso de forma indistinta. Esquece-se de que sem ele não teria havido Ribeira, Vermeer, Latour nem Rembrandt, e Delacroix, Courbet e Manet teriam pintado de outra maneira. Então, assim, a vida de Caravaggio, ela é cheia de mistérios. Mesmo os dados biográficos são difíceis de discernir. A hipótese mais provável é que Caravaggio, tendo nascido aí em Caravaggio ou Milão, deixou, permanecendo em Roma, depois em Nápoles, na ilha de Malta, tentando retornar para Roma, deixou uma obra sustentada na verdade, tal como ele havia e tão radical e estremecedora que seus contemporâneos não puderam ignorá-la. Não tem como passar pela obra de Caravaggio, não se sentir tocado. Uma primeira tela conhecida de Caravaggio chama-se Rapaz Descascando Fruta, de 1593. É uma tela já que apresenta a questão aí do claro e escuro, a luz que brota da escuridão e revela circunstâncias do dia a dia. Caravaggio fez seu primeiro autorretrato, gente, em 1595, 1596, na tela Os Músicos. O autorretrato, ele seria esse aqui, ó, lá atrás. Obra importante também da trajetória de Caravaggio. Ele tinha amantes, tanto homens como mulheres, né? Uma vida bem louca. Uma outra tela, 1594, 1596, Os Trapaceiros. Essa tela de Caravaggio integrou a coleção pessoal do cardeal Del Monte, que chegou a reunir 10 telas do artista lombardo. O Del Monte é aquele que deu moradia aqui nesta casa para Caravaggio. E ele abriu as portas do Vaticano para Caravaggio.
Aqui uma gravura feita por Etienne Baudet, inspirando-se em desenho de Otávio Leone, mostrando Caravaggio. Santa Maria del Popolo, onde tem várias obras de Caravaggio, em Roma. João Batista, 1609-1610, uma das últimas pinturas. São João Batista está cansado aqui. Então essa ousadia de pintar os santos, o bem humanos. A Valeta, imagem dessa cidade em Malta, onde Caravaggio ficou. Honestidade e provocação. A obra de Caravaggio ela é revolucionária porque inova tanto na composição como no tratamento da luz. E por mostrar situações pouco comuns, como esta tela aqui que eu vou mostrar. Rapaz mordido por um lagarto, 1595. Chama a atenção aqui a taça, né, o recipiente. A arte de Caravaggio, diz Adolfo Venturi, afirma cada vez mais seus fundamentais princípios plásticos e luminosos que fazem dele um precursor dos maiores gênios do seicento europeu, de Franz Hals a Rembrandt e a começar de Velázquez. A aparência de realidade que o artista propõe e resolve sobre um espaço plástico, a tela, se parece com a própria realidade e com frequência emprestou dela seus modelos. Durante muitos anos, a busca dos artistas em geral pela perfeição, ou pelo cumprimento da norma, ou então a necessidade de transcender a realidade da natureza humana, elevando-a a uma ideia superior, simbólica e espiritual, resultaram em obras de alto valor plástico. Longe disso e de muitas outras convenções do comportamento humano, Caravaggio aplicou à sua obra pictórica e à sua vida um sistemático, profundo e, ao mesmo tempo, apaixonado espírito de rebeldia. Talvez faltasse à pintura encontrar a atmosfera na qual se move a vida, o espaço real onde a luz põe em evidência as formas das coisas, e onde o movimento e a expressão lembram constantemente a existência da vida humana, onde a matéria é opaca e projeta sombras. Aceitar esta evidente contradição entre o mundo real e o normativo, o pintado, e tratar de solucioná-la foi, como demonstram suas obras, a intenção de Caravaggio. O espaço real é, por natureza, ilimitado. Expande-se e existe até onde alcança o olhar, e muda conforme o deslocamento. O espaço onde se pinta, por sua vez, é limitado e, por decisão do pintor, seletivo. Caravaggio estabeleceu o tratamento de seu espaço além de temas representados. Além disso, configurou a luminosidade. De fato, a direção, a força expressiva e o controle da luz podem ser decididos apenas pelo autor, a partir de seus recursos e de suas habilidades. Sem dúvida, Caravaggio foi consciente do uso artificial da luz. Os efeitos e reflexos da luz deviam ser decididos com antecedência. O pintor optou pelo contraste entre as formas e os fundos, de modo que, mais do que a ausência de luz, existe a escuridão como ponto de partida. Coisa linda que é Caravaggio, né? Deixa eu mostrar então as obras. Rapaz com cesto de frutas, 1593-1594. Ele pintava sempre jovens que ele tinha como modelos e amantes levados para o ateliê. Destaca que as frutas que já estão começando a apodrecer seria um contraste à juventude e sensualidade do rapaz que oferece para o espectador o cesto de frutas e ao mesmo tempo se oferece. Eu não li toda a introdução para não ficar enfadonho, mas vale a pena conhecer a teoria em torno da obra do Caravaggio.
Cesto de frutas, 1594. Sobre um fundo monocromático, nós temos aqui as frutas também, ora cheias de vida, frescas, ora começando a decompor-se. É a vida que passa, né? Representação também da vida. O Tocador de Alaúde, 1595, uma das obras que ele mais gostava. Aqui a gente começa a ver o tratamento da luz. Destaque para uma rachadura na caixa do alaúde, mostrando que o tempo corrói as coisas mais belas. Só a música permanece, né? Também a vivacidade dos personagens, o frescor aparece nas obras, como se eles estivessem se oferecendo sensualmente a quem os contempla. A Adivinha, 1595-1598. Trabalhou muito tempo nesse quadro. Na luz do entardecer nas ruas de Roma, esta mulher, uma cigana, lê a mão de um dos amigos de Caravaggio. Baco, 1596. Outra obra importante. Baco também tem um jogo de sensualidade ao oferecer o vinho a quem contempla a tela. O repouso durante a fuga para o Egito, 1596-1597. É o único quadro que usa várias gamas de cores, mais luminoso do que os outros, e tem uma paisagem no fundo. Escândalo porque ele usou uma prostituta como modelo da Virgem Maria, e São José, um rústico camponês que bebe vinho, está ouvindo a música aí de um anjo que divide o quadro em duas partes. A Madalena Arrependida, 1596-1597. Destaque aqui para as joias no chão, símbolos da vida passada. Também uma prostituta como modelo, muito conhecida na época. Anna Bianchini é a jovem que encarnou Maria também lá na fuga para o Egito. Santa Catarina de Alexandria, 1597. Outra prostituta famosa, uma cortesã lá desse período, usada aí como Santa Catarina de Alexandria, foi martirizada nessa roda estranha aí do lado. As fissuras da roda, a cor vermelha da almofada, tudo isso destacam, né, nesse quadro impressionante. Ela segura a espada de Caravaggio. Talvez com essa espada ele tenha matado aquele policial, né, aquele homem fugido de Roma. Então é interessante isso nesses detalhes no quadro. Essa cortesã chamava-se Filide Melandrone, bem popular em Roma. Narciso, 1597-1599, obra bem conhecida também de Caravaggio. Ele usa um modelo lá de Roma e aqui é interessante a luz entre os ombros e o joelho. E a luz na água é mais opaca, né, claro. Ele olha para a morte, o Narciso, né, para a própria morte, contemplando a beleza, mas vai se afogar no rio, né? Judite Holofernes, 1597-1600, um dos quadros mais violentos do Caravaggio. Estamos bem próximos da cena. O Holofernes, ele vê a morte, né, e o grito de horror, a maneira como ele segura os lençóis. A Judite é a mesma modelo da Santa Catarina de Alexandria. A luz está toda na personagem da Judite. A modelo lá, Filide. Cabeça de Medusa, 1598. O cardeal Del Monte enviou essa cabeça de presente para Fernando I, arquiduque da Toscana. Gente, que coisa impressionante. A maneira como ele pintou o Caravaggio faz com que o quadro se torne côncavo. É como se a Medusa estivesse olhando no espelho e enxergando
seus cabelos que são serpentes. O sangue escorre para fora do quadro. Me sempre impressionou esse quadro. Martírio de São Mateus, está na igreja de São Luís dos Franceses, 1599, 1600, eu vi esse quadro aqui. Caravaggio se pinta aqui atrás. São Mateus, caído no chão, estava celebrando a missa numa igreja romana e de repente entram os verdugos e o assassinam. O único elemento transcendente seria esse anjo entregando a palma do martírio para São Mateus. Bonito demais isso aqui. A vocação de São Mateus, 1599, 1600, também na igreja de São Luís dos Franceses, obra-prima do Caravaggio. Jesus aponta para Mateus com o mesmo dedo com que Michelangelo apresenta a criação do homem na Capela Sistina. A luz incide do próprio Jesus para dentro da tela e não da janela. A luz vem do Cristo e o Mateus apontando para si mesmo. Mas é interessante esse jovem aqui, seria esse jovem que estava esperando ser escolhido? Eles estão na banca de arrecadação de impostos, coisa inusitada para a época, né? Colocaram o Mateus ali naquilo, representando não como um santo, mas uma pessoa normal que estava no dia a dia e Jesus o chamou. A crucificação de São Pedro na igreja de Santa Maria del Popolo, 1600-1601. São Pedro crucificado aí de pernas para o ar. Interessante a luz sobre São Pedro e este verdugo que abraça a cruz para ajudar a levantá-la. Todos os personagens, menos Pedro, estão com o rosto na escuridão ou na penumbra, como se exercendo um trabalho normal, esquecendo que estão crucificando, né, o próprio apóstolo de Cristo. A conversão de São Paulo, 1601, também na igreja de Santa Maria del Popolo, Santa Maria del Popolo. É interessante que o cavalo domina a cena. Paulo é um jovem soldado romano, caído no chão, mas iluminado pela luz de Cristo que vem do alto. A deposição no túmulo 1600-1604. Museu do Vaticano também vi este quadro maravilhoso. Destaque para a luz sobre o corpo de Cristo, o movimento das figuras, formando uma ordem descendente para o túmulo. Os olhares voltados para o Cristo, né? Menos o da Maria de Cleofas. É o José de Arimateia, né? Enterrando Jesus com Nicodemos. A ceia em Emaús, 1601. Jesus é um jovem sem barba. Temos o hospedeiro e os dois discípulos reconhecendo Jesus ao partir aqui o pão. Destaque para a concha aqui na roupa deste discípulo, significando que ele era peregrino. Interessante também os alimentos na mesa e essa natureza morta, né, que seria as frutas aí no cesto. Também está estudado aqui em parte essa obra. São João Batista, 1601, 1602. Aqui ele põe o São João Batista provocando o espectador na sua nudez total. Isso causou escândalo na época. Talvez seja uma influência desta figura aqui de Michelangelo Buonarroti lá na Capela Sistina. O Amor Triunfante, 1602. Cupido, né? É o mesmo modelo do São João Batista. Pisa armaduras de guerra, instrumentos de arte, mostrando que o amor deve prevalecer. Causou também um escândalo essa obra. São Mateus e o Anjo, 1602, na igreja de São Luís dos Franceses também. Essa obra, quando ele pintou a primeira vez, não foi aceita, porque São Mateus estava sentado como um camponês, com os pés sujos, o livro no colo. Aí ele fez um São Mateus mais santo, vamos dizer assim, né? Mais divino.
mais aceitável pelos princípios da Contra-Reforma. O sacrifício de Isaac, 1603. Aqui, destaque, né, que ele sempre se coloca nessas posições aqui, o Caravaggio. Ele seria aquele lá do autorretrato da Judite Holofernes. E aqui talvez ele fosse esse jovem aqui, né? Talvez. Momento em que Abraão vai matar Isaac, o anjo intercepta, né? Então o Caravaggio capta aquele momento em que Abraão vai mesmo sacrificar o seu filho. Então esse rosto aqui do Holofernes seria um autorretrato. Nossa Senhora de Loreto, 1603, 1606, Igreja de Santo Agostinho. Vi também essa pintura. Essa moça também é uma prostituta da época. Nossa Senhora dos Palafreneiros, 1605, causou revolta esta pintura. Nossa Senhora bem humana, Santana seria uma cigana do período, menino pisando a cabeça da serpente junto com a Virgem. É uma confraria dos palafreneiros, por isso esse nome. Por mediação do cardeal Scipione Borghese, essa pintura foi encomendada pelo Papa Paulo V. A morte da Virgem, 1605-1606. É o maior quadro de altar realizado por Van Gogh. A Virgem já está inchada, é uma prostituta achada no rio Treveri, e Van Gogh e Caravaggio colocou a morta aqui, causando escândalo. A Virgem do Rosário, 1606-1607. Aqui ele já tinha fugido para Nápoles, depois que ele matou aquele homem lá em Roma. Eles são domingos, né? Recebendo os peregrinos. As 7 obras de misericórdia, 1607. Aqui seria talvez uma rua lá de Nápoles, que ele mostra as 7 obras de misericórdia. Enterrar os mortos, rezar, dar pão aos mendigos, etc. Tá tudo aqui. São Jerônimo, 1608, ele estava na ilha de Malta. Ele fez essa obra espetacular. Outra obra desse período que ele estava em Malta, a Degola de São João Batista. O único elemento de horror aqui seria esse manto vermelho simbolizando a morte desse mártir, né? E essa mulher ali que horroriza-se com a morte. São João Batista na prisão. Também estudada em partes. Davi com a cabeça de Golias, 1609-1610. A última obra aqui nesse projeto, né, conhecida de Caravaggio. Ele pinta a si mesmo aqui nessa escuridão impressionante, né, em que a luz destaca os personagens, principalmente o Davi matando aí esse gigante. Caravaggio se aprofundou aqui no vínculo existente entre o verdugo e sua vítima. Davi, encarnado aqui por Checo, o jovem amante do pintor, segura pelos cabelos a cabeça decapitada do gigante Golias, um autorretrato de Caravaggio, configurando um impressionante retrato de horror. Segundo Peter Hobby, autor de um livro chamado M, o Homem que se tornou Caravaggio, considera esse quadro como se Caravaggio quisesse traduzir o triunfo da retidão sobre o poder e a arrogância. Mas ao final emergiu da escuridão um motivo de profunda tristeza. Detalhe que o Golias tem uma cicatriz no rosto. Seria a mesma cicatriz que o Caravaggio teve depois que ele estava voltando para Roma, em Nápoles, que eu falei que ele foi assaltado e apanhou na rua, né? Ou perseguido e apanhou dos seus inimigos. Talvez lembrança desse episódio. Essa obra talvez foi pintada aí em Nápoles, nesse caminho de volta para Roma, mas infelizmente ele morre de maneira estranha. A Galeria Borghese, onde tem grandes obras de Caravaggio lá em Roma.
Eu já mostrei no vídeo de leituras em andamento outras obras que eu tenho. Essa aqui é Caravaggio, do Gilles Lambert, da Taschen. Foi um presente do meu amigo Miguel. Lindo esse livro. Vai estudar algumas obras de Caravaggio. Aqui também outro presente dele, Caravaggio, obra completa da Taschen, Sebastian Schutz. Livro maravilhoso. Quem gosta do pintor. Eu estou lendo uma obra, gente, um romance do Matti Rez, Um Nome Escrito em Sangue, Caravaggio. Estou gostando muito. Vai mostrar todo esse contexto com personagens históricos. Uma ficção, mas baseada na vida mesmo do pintor em Roma, nas orgias, a boemia dele lá na cidade de Roma, na Renascença. Eu não sei se eu tenho mais algum livro aqui, não lembro. Mas eu tenho 2 filmes para mostrar do Caravaggio, sobre o Caravaggio. Caravaggio, de Angelo Longoni. Não sei se vocês já viram isso aqui, olha. Este filme mostra a vida tumultuada e cheia de aventuras de Michelangelo Merisi, chamada por muitos de Imortal Caravaggio. Um gênio que desafiou a visão do mundo imposta pelos pintores renascentistas. Um provocador que escandalizou instituições e que viu sua queda se iniciar após o envolvimento com uma prostituta. Aqui uma outra obra muito bonita, Caravaggio, um filme de Derek Jarman. Não sei se vocês já viram isso aqui. Michelangelo Merisi da Caravaggio foi o garoto da Renascença italiana. Tendo sua história contada em flashbacks, o artista recorda fatos de sua curta existência, as decepções do início de sua carreira, seus últimos sucessos, sua amizade com o cardeal e sua relação destrutiva com um jogador muito atraente. Talvez este seja o melhor trabalho de Jarman, onde nos é contada toda a história da vida do pintor, exibindo as contradições entre as crenças religiosas e sua identidade sexual. Maravilhosamente filmado em cenários que nos recordam a própria sensibilidade de Caravaggio. O filme é belo e cheio de lindos tons de azuis e vermelhos, banhando os atores em luzes de velas, criando um efeito assustador e misterioso. A paixão de Caravaggio pela sua arte e também por seus modelos o conduzem para sua queda final nesta suntuosa e desafiante biografia de um lendário pintor. Então é isso, gente. Sou apaixonado por Caravaggio, pela história trágica, tumultuada desse grande mestre da Renascença. Um abraço e até mais.